Na Bíblia. Posso apresentar, sim, senhor. Hebreus, capítulo de número 6, os versos 4 a seguir. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, a palavra grega aqui é fotistentas, e não é uma iluminação pequena, é uma iluminação real, verdadeira, porque esse mesmo texto vai aparecer lá em Hebreus capítulo 10. Depois, pastor César, o texto vai dizer assim: e provaram, reverendo Edivaldo, o dom celestial. A palavra grega aqui é geusamenos. Não é, com todo respeito, como diz os calvinistas, não sei se o senhor advoga essa tese, que é um provar como se fosse um beijinho na flor. O senhor advoga essa tese? Que esse provar aqui o dom celestial é um beijinho na flor? Acho que você tem que desenvolver sua... Mas não posso interagir com ele? Pode. Daqui a pouco eu falo sobre esse beijo. Continue. Então tá bom. E provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, essa pessoa teve uma experiência com o Espírito Santo, e ainda mais, pastor César, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, a eternidade, e caíram. Note que o escritor aos Hebreus, ele não está falando de uma possibilidade hipotética, ele está falando de uma realidade. A palavra grega aqui, que inclusive, pastor Edivaldo, Simon Steinmaker, fala que isso aqui é uma realidade. A palavra aqui é parapsontas, da palavra grega parapito. Quer dizer, é impossível, eles caíram e eles não podem ser mais renovados para o arrependimento. Então vamos lá, pastor. O pastor Marcelo já foi direto no que o pessoal chama de criptonita do calvinismo. Que vai lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4, como diz o versinho, do calvinista ao ateu, ninguém explica Hebreus. Como é que fica? Bom, o senhor falou que era 15 minutos, né? Foi antes, né? Foi antes que o bicho começou a pegar. Vamos lá. Bom, esse texto, com certeza, né? O pessoal fala que é a criptonita dos calvinistas, mas eu já estudei bastante esse texto, eu não vejo nenhuma dificuldade para explicá-lo no seguinte sentido. Realmente, esse texto provavelmente é o texto mais difícil no Novo Testamento, com relação... calvinista, por calvinista, mas ele... existem algumas possibilidades aqui no texto, né? O texto não é simples, de fato, mas há quem diga que esse texto está falando, de fato, de verdadeiros crentes. Há quem diga que esse texto, que é o meu caso, está falando de pseudos crentes. Mas como é que lida com a realidade que ele falou? O cara foi participante do Espírito Santo. Como é que um pseudo-cristão ele pode se tornar participante do Espírito Santo? Certo. Como que ele consegue fazer isso? Pastor César e pastor Marcelo, quando alguém está na igreja, mesmo que não seja um crente, quando ele está participando do culto, ele participa, ele ouve a palavra, ele vê os cânticos, ele está participando de todo aquele momento e ele prova, de certa forma, naquele ambiente espiritual. Mas, para mim, o que é decisivo no texto, para mim, esse texto não está falando de verdadeiros crentes. Para mim, o contexto é que vai nos ajudar. O versículo 9, por exemplo, o pastor Marcelo citou... Mas o senhor já saltou para o 9? Peraí. Capítulo 6, versículos de 4 a 8, ele está falando, ao meu ver, de pessoas que passaram pela igreja, que se você estiver na igreja, é impossível você não se envolver com aquele ambiente. Mas é que o texto não diz que a pessoa se envolveu com o grupo de louvor da igreja. A Bíblia diz que ele foi participante não da ceia da igreja. Não, a Bíblia diz que ele foi participante do Espírito Santo. Não, ele não fala de grupo de louvor, até porque não tinha grupo de louvor. Não, então, tô dizendo, ele não é uma experiência com a igreja. Aí, nesse texto, não é uma experiência com a igreja. É uma experiência com Deus, não é? Um ímpio pode desfrutar desse ambiente espiritual por estar no culto. Mas ele pode provar, pastor Edivaldo. Deixa eu só concluir, pastor Marcelo. Explica essa palavra ele para ele. Ele tá com a palavra, vamos lá. Desculpa. Quando o senhor estiver falando, eu prometo não interromper. Perdão. O amado me perdoa, não, né? Claro, tranquilo. Okay. A sua educação me chama a atenção. Capítulo 6, versículo 9. Veja, ele está falando de um grupo de pseudos crentes, ao meu ver. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Olha só, nós temos uma adversativa aqui, o todavia, mas, porém, contudo, todavia, entretanto.
Ele está falando dos versículos 4 a 8 de pessoas que, por estarem no ambiente da igreja, provaram determinadas coisas. Judas andou 3 anos com Jesus e ele provou, e é possível que Judas tenha feito milagre, mas a escritura o chama de filho da perdição. Quando você chega no versículo 9, o escritor diz assim: agora eu vou falar com vocês. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas melhores e pertencentes à salvação. Então, ele fala de salvação com salvo. Então, Ok. o versículo 9, para mim, deixa claro que os versículos 4 a 8 não estão falando de salvo. Então, mas é que o versículo 7 e 8 é o que dá o contexto pro versículo 9. O versículo 7 e 8, ele diz assim, ó: a terra que recebe a chuva e produz erva proveitosa, recebe a bênção de Deus. O versículo 8 fala assim: a terra que recebe a chuva e produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada. Ela é rejeitada. Perto está da perdição e o seu fim é ser queimada. E de vocês nós esperamos coisas melhores. Quer dizer, essa preposição que aparece aí não está relacionada ao versículo 4 que o pastor Marcelo apresenta, mas está relacionada ao versículo imediato, que é o versículo 8, dizendo assim: a terra que recebe a chuva, mas não produz, ela está condenada. Mas vamos lá, pastor Marcelo. Eu admiro o querido pastor Edivaldo, e esse aqui é o meu entrave com os calvinistas, que toda vez que nós citamos Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8, vocês já saltam para o versículo 9. Vocês fazem um decatlon aí, se é que posso usar essa palavra. A questão aqui, pastor Edivaldo, com devido respeito, é que está falando de cristãos. O verso 2 diz assim, ó: o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Não pode estar falando para uma pessoa que não é cristã. Outra coisa, eu perguntei ao senhor sobre essa palavra provar, que todo calvinista diz que é um beijo na flor. O senhor declinou da minha pergunta. Como é que explica esse provar aqui? É um beijo na flor ou é um provar no sentido real, factual, no sentido relevante, importante? Porque se o senhor falar para mim que esse provar é um uma provar, experiência só. Esse camarada que foi na igreja e viu, permita-me usar como exemplo, o pastor Edivaldo pregando com eloquência, cheio do Espírito Santo, como Apolo, varão poderoso nas escrituras, e aí ele tem aquele ápice. Chora, não sei o que. Ele chora, ele se arrepia, né? Que nem o Saião um dia falou para nós pentecostais, falou: pastor Marcelo, eu estava com o Saião, e ele disse: pastor Marcelo, pentecostal tem um problema. Eu disse: qual? É que ele tem o gelo na boca. E eu disse assim: como é? É porque tudo pentecostal é... né? Esse êxtase, né? O Saião acabou comigo na sala de aula, né? Então, pastor Edivaldo, com o devido respeito, data venia máxima, né? No essencial, unidade, nas demais coisas, liberdade, acima de tudo, a caridade. Como é que é esse provar aqui para o senhor? Explica isso para mim. Vamos lá, pastor É um Edivaldo. beijo na flor ou é um provar verdadeiro que você mergulha dentro? Para mim, eu não tenho nenhuma dificuldade em explicar o beijo na flor. Para mim é um provar verdadeiro. Por exemplo, Judas esteve 3 anos com o Senhor Jesus no seu ministério. Ele não pode simplesmente ter beijado a flor, usando essa figura aí que o senhor colocou. Ele não pode simplesmente ter dado um beijo na flor. Ele andou 3 anos com Jesus, ele fez milagres, ele era o tesoureiro do grupo, ele tinha caixa 2, ele fez... No final foi aquela surpresa quando Jesus disse: um de vocês vai me trair. Tá. No entanto, a escritura é clara ao dizer que Jesus diz, aqui entrando no nosso tema da perseverança: todos aqueles que o Pai me deu, nenhum eu perdi, exceto o filho da perdição. Então o filho da perdição ele perdeu. Para se cumprir a escritura, ele não se perdeu nenhum. Na verdade, Judas, Opa. no momento certo, se revela como sendo traidor e o filho da perdição. No entanto, todos aqueles pelos quais Jesus veio para efetivar a sua obra, ele persevera do início ao fim. Filipenses 1,6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.